Número 5. Evelyn Hartley. Evelyn Hartley, de 15 anos, de La Crosse, Wisconsin, era filha de um professor e era uma aluna exemplar, muito envolvida nas atividades escolares. Na noite de 24 de outubro de 1953, Evelyn estava cuidando de um bebê de 20 meses para outro professor chamado Viggo Rasmussen. O professor tinha uma babá regular, mas naquela noite era o jogo de homecoming da faculdade e a babá queria assistir ao jogo. Então Evelyn estava apenas substituindo ela. Evelyn deveria ligar para o pai dela às 8h30 para avisar que estava tudo bem, mas ela não ligou. Ele começou a ligar para a casa dos Rasmussen e ninguém atendeu. Então ele entrou no carro e foi até a casa deles. Ele bateu na porta, ninguém atendeu e tentou abri-la, mas estava trancada. Ele olhou pela janela e viu os livros de Evelyn no chão, junto com um sapato e seus óculos quebrados. O pai dela olhou ao redor da casa e todas as janelas estavam trancadas. Todas, exceto uma no porão, e essa janela estava aberta. O pai dela entrou pela janela, pulou no porão inacabado e lá encontrou o outro sapato de Evelyn e sangue. Ele subiu as escadas e encontrou o rádio ainda ligado. Os livros de Evelyn estavam espalhados pelo chão e ele encontrou mais um pouco de sangue. Ele foi ao quarto do bebê e, felizmente, ele estava bem, mas Evelyn não foi encontrada em lugar nenhum. A polícia chegou 5 minutos após ser chamada. O que eles concluíram é que o sequestrador pode ter estado observando o bairro. Havia marcas de arrombamento em outras janelas de outra casa não muito distante. Alguns vizinhos ouviram um grito por volta das 7, mas pensaram que eram crianças brincando. O grito deve ter sido de Evelyn, indicando que ela foi sequestrada logo após o professor, sua esposa e filho mais velho saírem para o jogo. O sequestrador possivelmente viu eles saindo, e ele teria conseguido ver Evelyn sentada na sala de estar através das cortinas abertas. Ele tentou forçar 2 janelas diferentes antes de encontrar a janela do porão destrancada. Ele abriu a janela e entrou no porão. Ele subiu as escadas e encontrou Evelyn sozinha na sala de estar, fazendo o dever de casa. Ela soltou um grito e ele a atacou. Ele arrastou Evelyn para o porão, onde a agrediu de uma forma desconhecida. O ferimento fez Evelyn sangrar mais do que antes e provavelmente a deixou incapacitada. Depois, empurrou o corpo de Evelyn pela janela, levou-a ao carro e saiu. Nos dias seguintes, roupas ensanguentadas, que poderiam ser de Evelyn e do sequestrador, foram achadas na região, mas Evelyn nunca foi encontrada. Houve vários suspeitos no caso, mas muitas pessoas acham que Ed Gein é o responsável pelo sequestro. Gein morava a cerca de 160 quilômetros de La Crosse, em Plainfield, Wisconsin, mas na noite do sequestro teria visitado parentes em La Crosse. A busca na propriedade de Gein não encontrou vestígios de Evelyn. Se havia algo que Ed Gein gostava, era deixar vestígios de suas vítimas à mostra. Jane negou o envolvimento no sequestro e morreu em julho de 1984. Infelizmente, o paradeiro dos restos mortais de Evelyn e quem a sequestrou ainda é um mistério. E o caso está mais frio do que uma noite de inverno em Wisconsin. Número 4. Melissa Highsmith. Em 1971, Alta Highsmith, de 22 anos, deixou o marido e se mudou com sua filha de 21 meses, Melissa, para Fort Worth, Texas. Ela conseguiu um emprego como garçonete, mas precisava de uma babá para cuidar de Melissa. Então, colocou um anúncio no jornal. Pouco depois que o anúncio foi publicado, uma mulher que disse se chamar Ruth Johnson ligou sobre o emprego de babá. Ela disse que tinha uma casa grande com um quintal espaçoso e que cuidava de outras crianças. Alta achou promissor e pediu para Johnson encontrá-la no restaurante onde trabalhava. Mas Johnson não apareceu para o encontro. Depois de dar bolo em Alta, Johnson ligou para ela novamente. Johnson pediu desculpas e convenceu Alta de seu interesse no emprego, sendo contratada. Eles combinaram que Johnson buscaria Melissa no dia 23 de agosto, às 7h30 da manhã, no apartamento da Alta. Naquela manhã, Alta foi trabalhar e deixou Melissa com sua colega de quarto. Às 7h30 da manhã, Ruth Johnson chegou ao apartamento
e a colega de quarto entregou o bebê com uma troca de roupa e algumas fraldas. Às 20 horas, Alta chamou a polícia porque Johnson não devolveu Melissa. Infelizmente, Alta nunca mais viu Melissa. A polícia entrevistou a colega de quarto, que disse que Ruth Johnson, provavelmente um nome falso, estava bem vestida e usava luvas brancas. A colega de quarto também sugeriu que era possível que Ruth Johnson fosse, na verdade, um homem vestido de mulher. Mas ela não tinha certeza. O primeiro suspeito foi o pai de Melissa, mas ele estava morando em Illinois na época do sequestro. Depois que Melissa foi sequestrada, ele e Alta reataram e tiveram mais 3 filhos antes de se separarem novamente em 1998. A polícia suspeita que Melissa pode ter sido sequestrada por uma mulher que queria criá-la como filha. Se esse for o caso, então é possível que Melissa Highsmith ainda esteja viva. Se Melissa Highsmith ainda estiver viva, ela teria 48 anos de idade. Na tela agora está uma imagem de progressão etária, mostrando como ela poderia parecer aos 42 anos. A família dela está otimista de que ela ainda está viva, e tomara que um dia ela volte para casa. Número 3. Jaden Lusky. Por volta das 2 horas da tarde do dia 14 de junho de 1997, Belinda Williams deixou seu filho de 14 meses, Jaden Lusky, na casa de seu namorado, Greg Domasavage, na pequena cidade de Newborough, Victoria, Austrália. Domasavage já tinha cuidado de Jaden várias vezes antes, e quando Jaden estava na casa dele, geralmente só brincava com os cachorros. Quando escureceu, a mãe do menino ligou para Domasavage pedindo carona para casa. O telefone tocou mais de 15 vezes, mas ninguém atendeu. Williams continuou bebendo. Foi a uma festa e depois a um bar. Após as 2 da manhã, Domasavage foi buscar Williams, que estava bêbada. No caminho para casa, Domasavage disse a Williams que Jaden não estava em casa, mas sim no hospital porque tinha sofrido queimaduras. Williams queria ir ao hospital imediatamente, mas Domasavage disse que ela estava bêbada demais. Em vez disso, ele voltou para a casa dele, e quando chegaram lá, fizeram uma descoberta surpreendente. As janelas da casa tinham sido quebradas e havia uma cabeça de porco decepada no gramado. Após presenciar o vandalismo, Williams pediu a Domasavage que chamasse a polícia, mas ele recusou. Williams não queria ficar na casa dele. Então, ele a levou para casa e depois voltou para a própria casa. Pouco tempo depois de deixá-la em casa, Williams ligou para Domasavage e pediu para ele ir até lá. E ele concordou. No caminho para a casa dela, Domasavage foi parado por um policial. E ele não disse que havia algo errado. Ao chegar à casa de Williams, ele a acordou e confessou que mentiu. Ele disse que Jaden não estava no hospital, ele estava desaparecido, e que eles precisavam ir à polícia. Uma busca em massa começou, mas Jaden não foi achado. Apenas lenços de papel com sangue de Jaden foram encontrados na casa de Domasavage. Domasavage contou que Jaden se cortou brincando com os cachorros. A polícia também notou que a carteira e o casaco de Domasavage estavam molhados. A polícia descobriu que o irmão e um amigo de uma ex-namorada de Domasavage, Yvonne Penfold, jogaram a cabeça de porco na casa. Ela não participou do vandalismo, mas estava presente e viu tudo. Ao que parece, após o término, Penfold mandou abater o porco de estimação de Domasavage e devolveu a ele em pedaços de bacon e costeletas. Porém, Penfold jurou que não levou a criança. Ela contou que, ao pararem perto da casa de Domasavage, viram ele pôr uma bolsa no carro e sair rapidamente. Um mês após o sumiço de Jaden, Domasavage foi preso e acusado de assassinato, apesar de o corpo não ter sido encontrado. Infelizmente, o dia de Ano Novo de 1998 trouxe más notícias para Belinda Williams. O corpo de Jaden foi encontrado a cerca de 30 quilômetros de onde ele desapareceu, boiando no rio Tangeu, junto com um saco de dormir. O legista afirmou que Jaden provavelmente morreu por ferimentos na cabeça e que seu braço esquerdo estava quebrado em 2 pontos. A polícia acha que Domasavage agarrou o braço de Jaden e o quebrou. Quando percebeu que machucou Jaden, ele ou decidiu matá-lo e esconder o corpo para encobrir o que fez,
ou simplesmente perdeu o controle e jogou Jayden contra a parede. Ele colocou o corpo de Jayden em um saco de dormir e entrou na água para garantir que afundasse, o que explicaria a carteira e a jaqueta molhadas. Thomas Savage foi julgado em outubro de 1998 e seus advogados ressaltaram que o legista não determinou com certeza como Jayden sofreu os ferimentos. Também consideraram ridículo sugerir que ele mataria o garoto só para esconder um ferimento. Por fim, afirmaram que a polícia ficou obcecada apenas em Thomas Savage e deveria ter focado mais recursos em investigar Penfold e o grupo conhecido como Equipe da Cabeça de Porco. Quais as chances de vandalizarem a casa justamente na noite em que Jayden sumiu? O julgamento durou 2 meses e Thomas Savage foi absolvido das acusações de assassinato e homicídio culposo. Em 2005, um inquérito concluiu que Thomas Savage era culpado por não cuidar da criança e afirmou que ele provavelmente se desfez do corpo. O advogado de Thomas Savage criticou o inquérito, afirmando que ele já havia sido absolvido da acusação de matar o menino. A mãe de Jayden, Belinda Williams, apoiou as alegações de inocência de Thomas Savage por anos, mas agora ela acredita que ele é responsável pela morte de seu filho. Ela espera que um dia a justiça seja feita. Número 2. As Garotas de Pocatello. Em 14 de junho de 1981, Linda Smith, de 14 anos, estava em casa em Pocatello, Idaho, cuidando do irmão Ben, de 9 anos, enquanto sua mãe estava em um bar com amigos. No início da manhã de 15 de junho, Ben estava dormindo em uma poltrona na sala de estar e foi acordado pelo som dos gritos de sua irmã. De repente, um homem entrou na sala segurando Linda com a mão tapando sua boca. Ele atravessou rapidamente a sala de estar e saiu da casa. Ben, de 9 anos, tentou impedir o homem, mas foi empurrado e advertido a ficar longe para não se machucar. O homem jogou Linda na parte de trás de sua van preta, que tinha chamas pintadas. Depois, entrou no banco do motorista e foi embora. Após ser empurrado pelo sequestrador, Ben correu à casa do vizinho para pedir ajuda. A polícia chegou logo depois, mas não acreditou em Ben. Pensaram que Linda fugiu e Ben criou a história para acobertá-la. Uma semana após o sumiço, as roupas de Linda foram encontradas descartadas na beira da estrada. Então, 11 meses depois, os restos mortais de Linda foram encontrados em um desfiladeiro. Devido ao nível de decomposição, foi impossível determinar como ela morreu. Ben descreveu o homem como tendo na faixa dos 20 ou dos 30 anos, com cabelo loiro escuro, bigode e barba. Ele disse que o homem cheirava a álcool e suor. No ano anterior ao sequestro de Linda, a família recebeu uma carta ameaçadora de um homem que ajudaram a colocar na prisão. Em 1991, Ben reconheceu o autor da carta em um reconhecimento fotográfico e afirmou que era o sequestrador. Mas ele nunca foi acusado e a polícia perdeu a carta. Em 4 de junho de 1983, quase 2 anos após o sequestro de Linda, Cindy Brinkhurst, de 14 anos, cuidava de uma menina de 2 anos em Pocatello, enquanto a mãe da criança trabalhava em um bar. Às 11h45, ela ligou para Cindy porque sua bolsa e suas chaves estavam desaparecidas e ela queria verificar se estava tudo bem. Cindy parecia bem e disse que não havia nada de errado. 2 horas depois, a mãe voltou para casa e encontrou a porta do apartamento destrancada. A televisão estava ligada e nada havia sido mexido, mas Cindy havia sumido. A mãe foi ver a criança pequena e ela estava dormindo no quarto. Ela ligou para os pais de Cindy, mas ela não estava em casa. O corpo dela foi encontrado a mais de 120 quilômetros de distância, em uma área arborizada chamada Mine Creek, cerca de 1 mês depois do seu desaparecimento. Ela havia sido estrangulada até a morte. A polícia suspeita que o roubo da bolsa e das chaves está ligado ao assassinato, pois acham coincidência demais ambos ocorrerem na mesma noite. Eles suspeitavam que um homem roubara a bolsa, revistaram seu carro e casa, mas como não encontraram a bolsa, ele não foi acusado. A polícia suspeita que o assassino conhecia a mãe ou sabia que ela tinha uma babá no apartamento. Ele também talvez conhecesse Cindy porque não havia sinais de luta no apartamento.
Há até mesmo alguma especulação de que ela saiu do apartamento por vontade própria. Não se sabe se os sequestros estão ligados, mas eles têm uma semelhança interessante. Na noite em que Linda foi sequestrada, a mãe dela estava em um bar que não foi identificado nas reportagens, e o irmão dela se lembrou que o sequestrador cheirava a álcool. Quanto a Cindy, o sequestrador possivelmente teve acesso a ela porque roubou a bolsa e as chaves da mãe no bar onde a mãe estava trabalhando. O que torna esses casos ainda mais perturbadores é que Linda e Cindy foram a terceira e a quarta meninas jovens a serem assassinadas entre 1978 e 1983, em Pocatello, que era uma cidade com uma população entre 40 e 45 mil pessoas. Em 22 de julho de 1978, Patricia Campbell, 15 anos, e suas duas irmãs foram deixadas perto do fórum da cidade para assistir ao desfile do Dia dos Pioneiros. Após o desfile, elas foram brincar em um parque local, onde conheceram Tina Anderson, de 12 anos. Elas brincaram nos balanços por um tempo, e Tina se separou das irmãs para ir trabalhar como babá. Quando chegou à casa onde deveria trabalhar como babá, a família disse que ainda não estava pronta para recebê-la. Tina foi embora e nunca voltou. Logo após Tina se afastar das irmãs, a irmã de Patricia Campbell viu Patricia falando com um homem de moletom azul, com capuz e um anel grande. O capuz do moletom cobria seu rosto, então a irmã não conseguiu vê-lo direito. Mas ela se lembrou do moletom porque achou estranho ele estar usando um, já que fazia muito calor. Mais tarde, naquela noite, como Tina e Patricia não voltaram, seus pais chamaram a polícia. 3 anos se passaram até encontrarem seus restos mortais em uma área de mata, a cerca de 96 quilômetros de onde sumiram. Os restos mortais de Tina foram identificados de imediato, mas os de Patricia só em 2007. Não ficou claro como Patricia morreu, mas Tina levou um tiro na cabeça com uma arma de pequeno calibre, e o caso só fica mais estranho a partir daí. Não muito longe dos corpos, a polícia encontrou o crânio de uma terceira mulher. Ela tinha entre 15 e 20 anos e era afro-americana. Ela nunca foi identificada, e a polícia acredita que ela não era da região onde seu corpo foi achado, pois não correspondia a nenhum boletim de desaparecidos do sudeste de Idaho. Em março de 2016, o departamento do xerife do condado de Oneida anunciou no Facebook que os assassinatos de Patricia Campbell e Tina Anderson foram solucionados. Eles disseram que estão confiantes de que sabem quem é o assassino, mas não citaram nenhum suspeito na publicação. Eles reconheceram que muitas evidências se perderam com o tempo, mas possuem provas circunstanciais sólidas e entrevistas. Por isso, acham que sabem o que aconteceu. Eles não deram atualizações sobre o crânio não identificado da garota afro-americana, nem sobre os assassinatos de Linda ou Cindy. Ao final, disseram que não planejam acusar ninguém pelos assassinatos. Quando o jornal local ligou pedindo uma atualização, o escritório do xerife se recusou a responder, e eles não divulgaram mais nenhuma informação sobre o caso desde a postagem no Facebook. Apesar do silêncio do escritório do xerife sobre a ligação dos casos, é importante notar semelhanças entre as 4 vítimas conhecidas. As 4 tinham idades semelhantes. Foram sequestradas em junho ou julho e seus corpos foram descartados em áreas de mata. Todas estudavam na mesma escola, a Almeida Junior High School. Se as 4 garotas foram mortas pela mesma pessoa ou se foi só uma sequência de má sorte para a da escola, talvez nunca saibamos. Número 1. Carmen Chan. Em 13 de abril de 1991, Carmen Chan, de 13 anos, estava cuidando de suas 2 irmãs mais novas na casa da família em Templestown, Victoria, Austrália. Seus pais trabalhavam no restaurante chinês da família a 10 minutos dali, enquanto as meninas assistiam a um documentário sobre Marilyn Monroe em um quarto. Por volta das 9 da noite, Carmen e uma irmã foram à cozinha. No corredor, encontraram um homem de balaclava armado com uma grande faca de trinchar. Ele puxou as irmãs pelos cabelos de volta ao quarto. Ao entrar no quarto, ele colocou as 2 irmãs no armário e as trancou usando a cama como barricada. Elas conseguiram se libertar alguns minutos depois, e quando saíram, perceberam que Carmen estava desaparecida.
A polícia foi chamada e concluiu que o homem cortou a tela de uma janela para entrar na casa. A polícia descobriu também que picharam o Camry da família. No capô e para-brisa lia-se Vingança, traficante asiático, e ao lado do motorista, muito mais está por vir. O que eles não encontraram foram quaisquer vestígios de Carmen. O corpo foi achado quase um ano depois, em 9 de abril de 1992, a cerca de 10 milhas de casa, em um aterro sanitário. Ela havia sido baleada 3 vezes na parte de trás da cabeça. A polícia concluiu que o assassino havia observado a casa da família antes do sequestro. Ele sabia que havia crianças na casa, mesmo sem sinais externos como bicicletas ou brinquedos do lado de fora. Ele pintou o carro com spray para fazer o sequestro parecer relacionado a drogas. Mas a polícia está confiante de que sabe quem é o responsável pelo assassinato de Carmen. Era um invasor de casas em série e pedófilo, apelidado de Mr. Cruel. O primeiro ataque conhecido do Mr. Cruel aconteceu em 22 de agosto de 1987, em Lower Plenty, Victoria. Um homem armado com uma arma de fogo e uma faca invadiu uma casa removendo um vidro da janela. Depois de entrar na casa, ele fez os pais deitarem de bruços e então amarrou as mãos deles atrás das costas. Depois, ele prendeu o filho de 7 anos à cama. Por fim, ele voltou-se para a filha de 10 anos. Após terminar, cortou a linha telefônica e deixou a casa. Felizmente, ninguém morreu na invasão. Mr. Cruel voltou a atacar 16 meses depois em Ringwood, Victoria. Em 27 de dezembro de 1988, um homem mascarado armado com uma faca e uma arma invadiu a casa de outra família. Ele amarrou os pais, cortou as linhas telefônicas e então exigiu dinheiro. Ele pegou a filha do casal, de 10 anos, colocou fita nos olhos dela e fugiu. 18 horas depois, ela foi libertada perto de uma escola de ensino médio. Mr. Cruel então ficou em silêncio por mais 18 meses. Depois, em 3 de julho de 1990, Mr. Cruel invadiu uma terceira casa. Após cortar as linhas telefônicas, ele amarrou a família e sequestrou a garota de 13 anos. Colocou fita adesiva nos olhos dela e a levou para outra casa. Ela ficou em cativeiro por 50 horas antes de ser libertada. Finalmente, 9 meses depois, Carmen foi sequestrada e morta. Após o assassinato de Carmen, os ataques chegaram ao fim. A polícia acredita que ele parou após ser entrevistado sem querer e temer que estavam chegando perto demais. Eles não estavam perto de prender ninguém, e até hoje a polícia não sabe quem é Mr. Cruel. A investigação para desmascarar Mr. Cruel foi uma das maiores investigações criminais da história da Austrália. O FBI foi chamado e eles desenvolveram um perfil de Mr. Cruel. Eles acreditam que ele pode parecer um cara legal e normal. Provavelmente, ele é um bom vizinho e educado, mas também introvertido. Eles acham que ele trabalhou em uma escola e tratava bem as crianças. Ele também pode ter morado perto de um aeroporto, porque uma das vítimas se lembrou de ouvir aviões enquanto estava sendo mantida em cativeiro. Ele pode ter morado perto da primeira vítima. Mr. Cruel também era muito cuidadoso. Ele planejava suas invasões domiciliares e suas rotas de fuga. Ele também deu banho em 2 de suas vítimas antes de libertá-las. A polícia suspeita que Mr. Cruel ainda esteja vivo e pode ter cometido novos ataques e assassinatos. A polícia entrevistou mais de 27 mil pessoas na investigação e ainda tem 36 suspeitos que ainda não puderam ser eliminados, mas infelizmente não está mais próxima de resolver o caso. Obrigado por assistir ao vídeo desta semana. Se você achou interessante, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Publicamos um novo vídeo todo domingo. E claro, obrigado a todos que já são inscritos. Por favor, também curta nossa página no Facebook e nos siga no Twitter. Quem sabe a gente até siga você de volta. Se quiser assistir a outro vídeo de crime assustador, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Isso é tudo por esta semana. Obrigado por assistir.